Olá, amigos. Eu sou Thiago Viegas e você está no Anglocast. E esse é um episódio muito especial porque é o primeiro episódio do nosso podcast e não poderia ser diferente. Eu estou aqui com a dona Elaine para contar o início dessa jornada juntamente com o Christian. Uma grande satisfação tê-los vocês aqui hoje. Olá, Thiago, tudo bem? Estamos inaugurando então, né, o Anglocast. Esse é o primeiro episódio de muitos, né? Nós pretendemos lançar aí um episódio a cada semana. Você é bem-vindo aí para estar assistindo. A gente quer trazer muitas novidades da área da educação, mas não só falar sobre educação, mas também de todas as ferramentas que estão disponíveis para que a gente possa utilizar ela aqui nesse espaço, né, e divulgar as ferramentas, por exemplo, de inteligência artificial, neurociência. No fim das contas, tudo está ligado à educação e nós queremos abordar diversos temas, trazer os pais, os alunos, os empresários, pessoas que estão conectadas ao nosso ecossistema e trabalhar isso aqui de uma forma natural, né, trazer as histórias das pessoas. E hoje nós vamos contar a história de duas grandes marcas, né? O Sistema Anglo de Ensino e o Anglo RedSux, que é a rede de escolas fundada aqui pela Elaine, que no caso é a minha mãe, né? É uma empresa familiar e nós vamos estar batendo esse papo aqui hoje e contando um pouco da história para as pessoas saberem, né? Como que nasceu, né, essa história. É uma história de sucesso, né? E vamos estar divulgando hoje, contando alguns fatos, algumas histórias, né, de toda essa trajetória que a minha mãe fundou isso lá atrás, né, na década de 90, né? Não vou falar muito dos anos aqui, né, senão Senão te complica, né? senão me complica. Não, mas não tem problema nenhum, pode falar. A gente começou em 91. Uhum. A escola começou, na realidade, em 91, né? Pois é, na verdade, começando pelo começo, né? Começou no Rio Grande do Sul, Em Porto antes Alegre. mesmo em Porto Alegre. Uhum. São meus conterrâneos, né? Também venho do Rio Grande do Sul. E essa história começou então em 1991 com uma escola infantil. Isso aí, com uma escola infantil, com aquele desejo, né, de ter uma escola, de trabalhar com as crianças. Porque eu já era professora da rede pública no Rio Grande do Sul. Ah, tu já era professora? Eu já era professora da rede pública, dava aula na educação infantil, no ensino fundamental. E eu comecei a me apaixonar pela educação. Eu fiz o curso de magistério lá em Porto Alegre. Eu estudei na escola referência em Porto Alegre, no Instituto de Educação. Né? Então, na época, era o Instituto de Educação e o Colégio Militar, as escolas referências de Porto Alegre. E a minha régua é bem alta porque eu estudei na melhor escola de Porto Alegre. Então, ali eu aprendi a excelência. Eu me apaixonei pela educação. Ali, com 17 anos, eu já comecei a visualizar que eu queria mesmo era trabalhar nessa área. Me formei daí com 18 anos, fiz um curso de especialização na área da educação infantil e aí eu segui em frente. E aí umas coisas começaram a acontecer, né? O importante mesmo que eu hoje, olhando para trás, eu percebo assim que foi a paixão pela educação. O amor fazer aquilo que a gente gosta. E é isso que dá certo, né? E esse é o início da história. Com certeza, são duas grandes referências de qualidade no ensino do Rio Grande do Sul, que tu citou, e tu falou tudo, né? Eu acredito que a paixão, a motivação, que é aquilo que nos move, que é aquilo que mostra excelência, e isso se vê no colégio, se vê na forma com que vocês conduzem, na forma que os alunos percebem e repercutem isso, que acaba se transformando uma grande família, né? O colégio é um período, assim, fundamental, não somente no que diz caráter à nossa formação, mas também as memórias, né, o que a gente constrói, a nossa formação como ser humano, né? Então, é um período, assim, vital na vida de todo. Vocês formam cidadãos, De toda vocês criança, formam pessoas. né? Fica Exato. para sempre na memória. Sim. Aqueles momentos com as professoras ali, nos primeiros passos ali na educação infantil e depois na alfabetização. Então, ali começa toda a vida acadêmica de um aluno ali, né? E é isso que nos move até hoje, que me move até hoje, né? Uhum. E a gente olhando aí a história aqui em Balneário Camboriú há 28 anos já, né? Trazendo qualidade, trazendo excelência. E é isso. Esse aí é o resumo de toda a história. Uhum. Né? Uma trajetória que, graças a Deus, até aqui tem sido de muito sucesso, né? Hoje o Anglo é referência, o sistema Anglo a nível nacional é referência no Brasil. É o maior sistema brasileiro de ensino da atualidade
E o número 1, né, é o sistema que iniciou com o sistema apostilado no Brasil em 1950. Não é só no Brasil. É o primeiro sistema de apostila do mundo. Nossa, primeiro sistema de apostila do mundo. Apostilado. Uhum. Porque até então eram livros didáticos, né, ou livros de alguns autores que eram utilizados, e não um sistema de apostila com um conjunto de autores, né, de forma sistemática, né. O nosso sistema ele é pensado de forma... tem estudos de neurociência em cima desse material, a forma como ele é elaborado, né? Então ele é pensado numa exposição de diversas partes do conteúdo ao longo do tempo, e não tudo de uma vez só, como era antigamente, né? Então nós recebíamos o livro e ali tinha toda a teoria e nós estudávamos a teoria. Esse material aqui ele é um pouco diferente. O aluno ele vai recebendo conteúdos de forma cortadinha ali, graduativa. Então, eles recebem aquilo ali e como a metodologia se chama em espiral ascendente, ela vai sempre vendo e revendo e aprofundando os conteúdos. Então, o aluno sempre vê e revê, porque ele é montado em cima de um estudo de neurociência. Então, isso faz com que haja memorização desse conteúdo e haja um entendimento, porque o cérebro vai começando a criar conexões e essas conexões elas vão se fortalecendo ao longo do que ele vai vendo nas apostilas. Então isso começa lá desde os pequenos, como ela tem falado, e vai seguindo. Então eles vão vendo o conteúdo, vendo, revendo e aprofundando. É assim que funciona o nosso material. É impressionante isso daí, ele já vai de acordo com aquilo que melhor funciona dentro da sistemática do nosso cérebro, de como que nós absorvemos informações, para que os alunos consigam ir assimilando isso em pequenos drops de conhecimento, para que se fixe melhor na sua memória e ele consiga aprender isso de uma forma mais completa. Entendendo, porque eu acho que o grande desafio é entender, aprender e não decorar. Exatamente. Né? Então, uma das metodologias é essa, né? De ver e rever. Eu costumo falar nas reuniões de pais, quando a gente faz, eu pergunto para eles, né? O que tu almoçou na segunda-feira? Hoje nós estamos gravando aqui, não, né? É uma sexta-feira, mas o que tu almoçou na segunda? Sim. Nós não lembramos, né? Porque o nosso cérebro é extremamente econômico, então ele descarta informações irrelevantes. E aí, como dizer para o cérebro que matemática não é irrelevante? Tu entende? Então, é onde a gente acaba esquecendo, porque não houve essa repetição. Então, a gente pode aprender de algumas formas. Uma é com a repetição, que é isso que o material propõe. Então ele não é só essa repetição de ver e rever conteúdo. Nós temos também ali, por exemplo, a aula, o lema é aula dada, aula estudada. Hoje, né? Sem que passe uma noite de sono, o aluno tem que ver o conteúdo de novo. Então isso já é também a repetição. Então ele tem a aula em sala de aula, uma aula com uma estrutura que tem que ser emocional. Então ali tem que ter uma emoção naquela aula, tem que ser uma aula show. O professor vai lá e ministra aquela aula, prende a atenção do aluno, causa curiosidade no aluno e faz com que ele desperte aquela curiosidade, mas depois tem a tarefa de sala de aula. Então ele revê agora de outro formato, fazendo a tarefa. Depois disso ele tem a tarefa de casa, é outra repetição, são 3 repetições. Então quando a gente tem uma repetição, por exemplo, se tu tivesse um cardápio de uma nutricionista que toda segunda-feira tu almoçasse a mesma coisa, tu saberia o que tu almoçou na segunda-feira. Ou se tu tivesse um impacto emocional preparando o alimento, cortei meu dedo, um impacto emocional negativo no caso, tu lembraria. Ou uma comida que estava muito boa, deliciosa, tu também lembraria. Ou o contrário, né? Muito ruim. Sim. Tu lembraria o que tu comeu. Agora, se foi algo assim que não teve um impacto emocional ou uma repetição, o cérebro deleta. Com certeza. E ele faz isso com a matemática, e faz com o português, e faz com todas as disciplinas que o aluno não se importar com aquilo, ele vai deletar numa noite de sono, faz um reset e vai deletar informações relevantes, porque o cérebro é econômico. Sim, na verdade o cérebro ele se programa com a criação de rotinas, como tu mencionaste, né? Então isso daí acaba criando esse gatilho disso virando uma rotina, né? Para que ele consiga ir assimilando esse assunto. Mas então, da escola infantil, vocês vieram para Balneário Camboriú. Como é que foi essa vinda de vocês, a saída do Rio Grande do Sul para cá?
Lá no Rio Grande do Sul eu já tinha uma experiência de 6 anos na escola particular, né? Eu tinha aberto uma escola, depois eu abri uma filial, e até a escola estava crescendo. Mas era a nossa missão, já Deus tinha um plano para nós. Então a gente teve a oportunidade de conhecer Balneário Camboriú em 1997. Então chegamos aqui, eu cheguei aqui para conhecer, né? Porque meu irmão veio abrir um negócio, eu vim junto para conhecer e eu adorei a cidade, porque eu adoro praia, sempre gostei muito. E a cidade é muito linda. Cheguei aqui e me encantei. E eu falei, eu vou fazer o que eu sei fazer bem feito. E é o que eu vou fazer. Eu já, de cara, quando eu cheguei, eu já tomei a decisão e digo, eu vou abrir uma escola. E vai ser a melhor escola daqui. Uhum. E aí eu já comecei com uma escola de educação infantil, de 0 a 5 anos na época. E ali começou. E já tinha outras escolas aqui, nesta época. Mas eu sabia que eu tinha uma missão aqui para cumprir. Porque aí as coisas começam... Quando a gente tem um propósito, as coisas começam a acontecer. E foi isso que aconteceu aqui. Daquela escola pequena, né? A gente começou a crescer. E em pouco tempo, houve uma mudança radical. Eu trabalhei alguns anos com outros sistemas de ensino, então eu tenho uma boa experiência nos sistemas de ensino. Quando chegou a oportunidade do sistema Anglo, né? Então, da educação infantil, a gente já partiu para o fundamental, e aí foi indo, né? Então, uma trajetória, assim, que Deus já tinha traçado. E as oportunidades começaram a aparecer. Uhum. E o sistema Anglo, quando eu trouxe o sistema Anglo para Santa Catarina, aqui para o Balneário Camboriú, ele revolucionou tudo que eu já tinha feito até então. Porque ele é o melhor sistema, é um sistema excelente, que tem a excelência no seu DNA. E aí eu comecei a me inspirar e cada vez entregar o melhor. Porque para Deus a gente tem que fazer o melhor. E eu tinha isso na minha mente já, né? Uhum. Eu sou uma pessoa cristã, eu creio que Deus abriu portas para mim que simplesmente eu não teria condição, né? Pela forma como eu vim para cá. Mas Deus tinha um propósito nisso tudo. Porque é transformar realmente pessoas, transformar vidas. E através da educação a gente consegue fazer isso. E demais. Muito mais do que as pessoas imaginam. Porque as crianças ali, as adolescentes, as crianças, eles ficam bastante tempo dentro da escola. E dentro da escola eles vão aprender conceitos, eles vão ter muitas experiências, né? O sistema Anglo é excelente, mas além do sistema Anglo, a gente se preocupa também com a parte emocional das crianças, com dar a mais do que aquilo que o pai sequer imagina. Que o pai traz o filho para a escola, mas a gente surpreende, porque é tudo feito com muito amor mesmo, de verdade. Uhum. Isso não é uma coisa fake, isso é real dentro das escolas. E esse é o DNA da nossa escola, do Anglo Rede Sul. Então, a equipe, todas as pessoas que vêm para trabalhar, eles são contagiados com essa missão que a gente tem de transformação de vidas. Porque a gente prega isso, a gente vivencia isso todos os dias, e são 28 anos, né? E o resultado está aí para todo mundo ver. Uma rede de escolas, que era lá uma escola pequena de educação infantil, que se transformou numa Que já rede... tinha os princípios, que Já ela inseriu tinha. a aula de princípios, né, para as crianças pequenas, desde lá de 2000 e bolinha, né? Então, os princípios são o que nos norteiam, né? Os princípios são imutáveis, né? E a gente olha para o princípio das coisas, né? Então, e tenta entender. E esses princípios é o que faz realmente a transformação nas vidas das pessoas, né? A gente, nas reuniões de professores, eu sempre costumo trazer para eles, né? Porque muito é dito na educação de que somente a educação poderia transformar, né? Mas não é a educação sozinha, porque só matemática, português, etc., não pode por si só mudar. Por exemplo, eu dou o caso de juízes, né, que estudam. Quanto que um juiz tem que estudar para passar num concurso? Quanto que um juiz tem que estudar para se tornar juiz? Sim. Né? É muito. E como que então nós temos juízes corruptos se somente a educação transforma, né? Então, a educação sem princípios, ela não transforma por completo, né? O que falta hoje realmente na sociedade, na educação, é uma educação
pautada em princípios que norteiam, né, e que trazem o que é correto para aquele aluno, para que ele possa seguir nesse caminho. Então ele vai se tornar um juiz, e ele não vai se tornar um juiz corrupto, ele vai se tornar um juiz que julga não segundo o seu bel prazer, mas segundo aquilo que é justo, né? Porque a justiça é um dos princípios e que define quem nós somos, né? Ou eu sou justo ou injusto, eu só posso ser isso. E nós temos hoje, vendo aí para tudo que ocorre, né, uma injustiça tremenda, né, com muitas pessoas, né? Porque juízes que estudaram, né, eles não tiveram princípios corretos, mas a escola não ensinou lá atrás. E o nosso papel hoje é formar cidadãos que andem nesses princípios e que caminhem nesse caminho, né, e que espalhem isso. Sim, eu acho que princípios é algo fundamental e ele é tão importante, se não mais importante, até que o próprio ensino, por causa que o princípio é o que vai determinar o teu caráter, o tipo de pessoa que tu vai ser, como tu vai exercer a tua posição de poder, como tu vai exercer a tua profissão, a tua responsabilidade. E nós vivemos num país que cada vez mais se perde os princípios. Eu tive a oportunidade de vivenciar muitos colégios particulares, muitas redes renomadas, que não vou citar o nome aqui, mas que tinham várias posturas que iam contra os princípios. E daí quando eu falo em princípios, eu também sou cristão, não estou falando por ser cristão, eu não estou falando de religião, até é importante para as pessoas que estão nos assistindo saberem, mas tu pega princípios imutáveis, Sim. princípios que tu pega uma pesquisa de uma população carcerária que teve o contato com a palavra de Deus e quem não teve, que aqueles presos que tiveram esse contato, eles tiveram uma mudança de vida, uma evolução. Isso não sou eu que estou falando, Sim. isso são dados Sim. científicos que comprovam. Por quê? São princípios imutáveis, são princípios de verdade, de lealdade, de amor, de respeito, de comprometimento, e os nossos jovens precisam muito disso. E uma coisa que eu percebi muito em grandes redes de colégios, e até foi o motivo pelo qual nós escolhemos a rede Ângulo para entregar o nosso filho, porque isso é uma entrega, porque tu coloca, tu compartilha, né, o teu bem mais precioso, Exato. que é o teu filho, com uma instituição que vai estar influenciando ele na maior parte do Exatamente. tempo dele. Sim. Vocês passam mais tempo com meu filho do que eu. Então vocês têm um poder de influência muito maior do que eu tenho em tempo, dia, com ele. E o que vocês influenciam ele? Influenciam ele naquilo que é correto, naquilo que é bom, naquilo que é nobre. Quantas instituições hoje ensinam coisas distorcidas quanto à identidade de gênero, né, que trazem também certos valores que são distorcidos. Então é muito importante também trazer esse fato para as pessoas terem ciência de que o Ângulo, além de ter uma preocupação com toda a parte científica, com toda a construção, com toda a metodologia, também carrega esses valores, esse princípio. É um local onde tu pode deixar a tua criança, o teu aluno, o teu adolescente despreocupado. Sim. E foi exatamente sobre os princípios que fizeram que a escola crescesse. Porque ela se tornou diferente das outras. Porque é exatamente o que tu falou. Os pais entregam os filhos ali na instituição, eles entram às vezes 7h30 da manhã, eles saem às 18 horas. Eles passam o dia todo na escola, eles têm experiências ali dentro, né, com os professores, eles têm... enfim, várias atividades, ferramentas que a gente utiliza. Hoje nós utilizamos ferramentas tecnológicas como disciplina, por exemplo, de pensamento computacional, que é uma disciplina que trabalha aí com inteligência artificial também. Mas o mais importante é o caminho que a gente está ensinando essa criança a andar. Porque a Bíblia já fala que a gente ensina a criança e ela não vai se desviar do caminho quando ela estiver adulta. E então a gente faz parte dessa transformação, por isso que eu falei da transformação. Por isso que eu falei que a escola, ela expandiu de uma maneira sobrenatural em cima dos princípios. E continua expandindo. E continua, gente. A gente está aí fazendo novas expansões, as oportunidades estão vindo para que a escola se expanda cada vez mais para outros municípios. E tudo isso é fruto dessa reputação, desses 28 anos que a gente conquistou, do trabalho que se fez com integridade nesse tempo todo,
né? De um trabalho de um time de pessoas que vieram agregar valor na vida da escola e cada vez mais crescendo e a gente compartilhando. No fim, nós somos uma grande família que a gente está ali todos os dias. Fizemos várias capacitações, reuniões semanais. As pessoas passam mais tempo ali do que nas próprias casas. Por quê? Porque de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã às 7 da noite, a escola está lá funcionando, atendendo, né? E a gente está sempre junto com a equipe. E realmente é uma atividade diferenciada. Uma escola é muito diferente de um outro business, de outra empresa. Uma escola, ela traz fundamentos, ela traz solidez para o caráter de uma criança que está em construção. Então, isso é muito importante que as famílias busquem saber onde os filhos delas passam tanto tempo, o que eles estão aprendendo na realidade, com quem eles estão convivendo. E essa interação da família com a escola, que a gente faz muito esse engajamento, né? A gente faz não só festas, porque as festas que a gente faz, onde as crianças se apresentam, onde a gente evidencia os talentos, ali é um momento das crianças se relacionarem com as outras crianças, os pais também, né, conhecerem as outras famílias. A amizade nascem dentro da escola e que às vezes perduram por uma vida inteira. Então são valores, são experiências poderosas na vida de um ser humano, uma escola traz. E isso é motivo de a gente se orgulhar muito do nosso trabalho, de a gente saber. Não é fácil todo dia estar ali, não é fácil. Como empresária agora falando, hoje nós temos mais de 500 funcionários na empresa. É uma grande escola, uma grande rede. Temos unidades até na Serra Catarinense, né? Que já é uns 270 quilômetros daqui, lá em Urubici. Então a gente faz essa expansão com responsabilidade, porque tudo que a gente transmite aqui para cada unidade da escola é exatamente a mesma para todas. Os conteúdos é tudo o mesmo para todos os municípios que a gente tem unidades, né? Aqui em Santa Catarina. Se caso um aluno precise mudar de cidade, onde a gente tem unidade, ele sai daqui e vai estudar lá, vai estar na mesma página da apostila. Sim. Ele não perde o fio ali, né, da meada. Que a gente fala. E eu percebo que vocês têm um controle muito grande e uma responsabilidade, um carinho em tudo aquilo que leva o nome de vocês, que então todas essas unidades vai ter o mesmo acolhimento, a mesma qualidade, o mesmo compromisso. Sim. E os mesmos princípios, né? Sim, tem que ser disseminado em todas, né? Então a gente tenta manter o padrão através de processos, né, bem estabelecidos. A parte pedagógica é muito forte. As pessoas elas não conhecem o sistema ainda aqui no Sul, né, mas como aqui na logo podem ver que é 75 anos, né? Então esse sistema ele nasceu na década de antes, na verdade, da década de 50, né? A história ela começa antes. Eu ia até perguntar para vocês em que momento que vocês conheceram o sistema Anglo e o que é o sistema Anglo. Então o sistema Anglo nasceu, tu já ouviu falar da Escola Politécnica de São Paulo? Sim. É a USP. Hoje se chama USP, é a segunda universidade, né? Hoje é a segunda, mas ela sempre está figurando entre a primeira e a segunda universidade do país, em qualidade, né? E também na América Latina, né? Ela está entre as 100 melhores do mundo. Sim. Então a USP é a escola, uma das mais concorridas do nosso país. O Anglo, ele nasceu de professores na década de 50 que faziam fizeram um cursinho preparatório para ingressar na Escola Politécnica de São Paulo, que nem se chamava USP na época. Então, o Anglo vem a nascer desse curso. Então, os professores montaram o próprio material e vieram trabalhando ao longo dessas décadas, né? Então, esses professores se uniram, montaram o material e o que é que eles cuidavam? Da qualidade dessa aula. Então eles pensaram, como que nós podemos replicar isso para outros professores darem a mesma aula? Porque aqui está dando certo. Então, como que nós replicamos isso? E então nasceu as apostilas, a apostila caderno, que é essa que está aqui na mesa. Nasceram essas apostilas e aí assim eles começaram a
treinar outros professores a darem a aula. Hoje tem todo um suporte por trás para o professor. Então, além de... agora nós temos até inteligência artificial, né? Então, a inteligência artificial nossa, o professor ele entra nela e ele monta a aula através da inteligência... Não é o ChatGPT, né? É a própria do sistema. O professor monta a aula através dessa inteligência com o material. Então, o banco de dados dessa inteligência artificial é o próprio conteúdo das apostilas no qual ele vai dar a aula. A inteligência vai lá e monta a aula para o professor. Sim, é uma inteligência artificial desenvolvida por vocês, Isso. Voltada para alimentar o professor, baseado num banco de dados ali Sim. das apostilas, para ele poder ter um ganho nisso. Sim, ele tem ali subsídios para que ele possa ter ferramentas para desenvolver uma aula cada vez mais envolvente para o aluno. Então ali dentro tem diversas estratégias que a ferramenta possibilita para o professor, né? Isso fica... hoje o tema, dá para aprofundar bastante, mas hoje o tema é Ângulo Rede Sul 28 anos, né? Então eu estava contando ali a história do sistema Ângulo, do sistema mesmo, que nasce então na década de 50 e vem caminhando, né, para se aperfeiçoando cada vez mais na metodologia, até chegar num ponto que eles realmente fazem... Um dos professores começa a entrar mais na parte de neurocientífica e ele descobre que eles já faziam algo, que é aquilo que eu contei no início, da parte da repetição e de como o cérebro aprende. Então, em cima disso, esse estudo foi da década de 70 e virou até segredo industrial isso, até a década de 90. Nossa. E então eles protegiam isso como segredo industrial, que era a metodologia do sistema, que é baseada em cima desse estudo, né? Então, na verdade, eles já faziam por forma intuitiva lá atrás o que o estudo só veio a mostrar para eles com os dados, né? Então, de como o cérebro aprende. Isso foi um dos professores do sistema, depois publicou alguns livros, né, sobre como o cérebro aprende e tudo mais, que se chama professor Pierre Luge. Então, quem está procurando aí um material para estudar para provas, concursos, é professor Pierre Luge, pesquisa no Google aí que vai achar bastante conteúdo no YouTube e tudo mais, né, de como o cérebro aprende, como estudar, como aprender a estudar. E o engraçado é que ele falava que estudante é uma coisa, aluno é outra, né? Então, aluno é aquele que senta, assiste a aula. Estudante é aquele que vai de forma proativa e está escrevendo, está anotando, está resolvendo o exercício. Então, esse é o estudante, né? Então, ele trazia isso porque essa é a parte da repetição, né? Onde o aluno faz o real aprendizado disso, né? Mas voltando, então, o Ângulo, então, 75 anos, nasce em 50, vem caminhando, né? Então, de cima para baixo. Primeiro pré-vestibular, depois ensino médio, depois ensino fundamental 2 e fundamental 1, né, que na verdade é só ensino fundamental. E por último vem para a educação infantil lá atrás também, na década de 80 e 90, né. E aí veio caminhando, né, se estabelecendo cada vez mais, né, a nível nacional, e até nós conhecermos, né, nos meados ali dos anos da década passada, em 2011, 12 por aí, né. Aí ela pode me lembrar aqui melhor. Aí a gente, na realidade, tive uma oportunidade de conhecer então a Abril Educação, que hoje não é mais Abril Educação. Na época, a Abril Educação era proprietária ali das revistas Exame, Veja, e eles tinham a divisão da educação também, a Abril Educação. E foi quando eu conheci o Sistema Ângulo, né? O sistema sistema na década... Início dos anos 2000 foi vendido pelos professores para a Abril Educação. Ele pertencia à Abril Educação, e depois a Abril Educação passou a ser Somos Educação, que é uma empresa que até hoje é o maior grupo educacional de educação básica do mundo, né, que pertence à Cogna, né? São milhares de alunos e professores que utilizam alguns dos materiais, né, do grupo. Mas aqui em Santa Catarina, eu tive assim isso aí é obra de Deus, porque tinham outras escolas aqui em Santa Catarina que usavam o sistema Ângulo, mas não era um Ângulo Cidade. Sim. Foi uma oportunidade que eles me deram de ser Ângulo Cidade, Ângulo Balneário Camboriú. Então, eu sou uma escola autorizada da Somos Educação a ser uma escola referência, Ângulo Cidade, Ângulo Balneário Camboriú, Ângulo Itajaí, Ângulo Itapema. Então a gente foi replicando o que eu entendi, que era uma oportunidade que eu tinha que dar o meu melhor.
Sim. Então, eu sabia que lá em São Paulo, o Ângulo é um sistema que aprova nas 2 melhores da América Latina, que é a USP e a Unicamp. E eu tinha que ser muito boa aqui também. Então, eu comecei a estudar muito, trazendo tudo, a essência, o DNA do Ângulo. Como o Christian falou, do professor ali, que ensinava que aula dada é aula estudada. Esse know-how, esse brilhantismo desses professores doutorados ali, que criaram todo esse sistema, que é um sistema de ensino que é emocionante. Faz, assim, é uma emoção tu participar de um sistema desse. Então, é honra, é uma coisa que a gente não vê em lugar nenhum. A gente, agora nessa última convenção em São Paulo, dos 75 anos, as pessoas se emocionavam, elas choravam. Professores antigos, pessoas que fizeram parte da história do sistema brasileiro, que mais aprova. Então, assim, a gente se move pela emoção. E quando eu trouxe para cá o sistema, ele não era muito conhecido em Santa Catarina. E a partir do Ângulo Balneário Camboriú, ele começou a ser muito conhecido aqui. Ele virou referência. Era porque tinha que ser dessa forma. Então, assim, a gente começou a trabalhar com todas as ferramentas que o sistema nos oferecia lá em São Paulo. Então, a gente ia trazendo tudo. A gente trouxe um programa de referência em liderança, que é o Líder em Mim, que é um programa que a Somos Educação trouxe para o Brasil. Esse programa é internacional, né, baseado no livro dos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, um programa, um treinamento para multinacionais, para executivos, para CEOs, né, para a cultura da empresa, né? E volto a falar que os hábitos, esses ensinados que vêm dos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, nada mais são do que os 7 hábitos, né? São 7 princípios. Sim. 7 princípios aplicados como forma de hábito, né? Que é os princípios que guiam o caminho da pessoa, né? E orientam, né? Então, seja proativo, comece com o objetivo em mente, faça primeiro o mais importante. Esses são os 3 primeiros hábitos, né? Então, são esses hábitos, a gente utiliza as ferramentas que vêm junto com o programa para ensinar esses hábitos, fazer com que realmente vire um hábito na vida das crianças, né? Isso traz para eles, poxa, quem que fala para uma criança sobre proatividade, né? Até há pouco tempo atrás as pessoas mal conheciam isso antes da internet, né? Não se ouvia falar sobre proatividade, né? Que também não é um termo muito antigo, né? É um termo que vem aí da década de 50 também, não é uma palavra que foi inventada há pouco tempo, mas que revela a autorresponsabilidade da pessoa de atrair aquilo, né? Atrair a responsabilidade para si, né? Eu sou responsável pela minha própria vida, então não tem aquela desculpinha, me atrasei por causa do ônibus. Não, me atrasei porque eu saí atrasado, eu me atrasei porque eu estou atrasado, né? Sim. Eu puxo a responsabilidade para mim e assumo aquela responsabilidade. Então esse é o primeiro hábito, né, que é ensinado para as crianças, é não passar a bola para outro, né? Não é o outro que determina a minha vida, mas sim as minhas decisões. Então é isso que é a proatividade, né? Então a gente já tenta ensinar, claro que não dessa forma como eu estou explicando, mas a gente tenta já ensinar para as crianças o hábito que elas entendem, poxa, eu sou proativo, então eu escolho fazer primeiro a tarefa, e aí entra também o hábito de fazer primeiro o mais importante, né? E ter um objetivo em mente, porque se eu sei o que eu quero, então fica claro, né? Então eu sei onde que eu quero chegar. Então a criança escolhe fazer a tarefa primeiro e depois brincar. E depois jogar o joguinho no celular, né? E ter também se regrar, né, a si mesmo, né? Então elas começam já desde cedo a utilizar os hábitos nesse formato mais lúdico, né? Então a gente tenta trazer para eles de forma mais lúdica. As professoras recebem um treinamento. E esse programa dos 7 hábitos nasceu... a minha mãe tem mais autoridade... É minha mãe, né? Então ela tem mais autoridade para falar, porque ela visitou o lugar que nasceu o Líder em Mim, que é o programa que saiu de uma escola nos Estados Unidos. Os 7 hábitos, eles se expandiram. Hoje está em mais de 35 países no mundo, né? Do Steve Covey escreveu esse livro, que virou um best-seller, uma tese de doutorado. E uma diretora de uma escola americana, ela entrou em contato, foi numa das palestras dele e se encantou. E ela disse, olha, será que eu consigo colocar esse programa lá na minha escola, lá na Carolina do Norte?
a cidadezinha de Raleigh lá. E ela levou para a cidade lá, para a escola dela, uma escola pública americana, e lá ela implantou os 7 hábitos. E esses 7 hábitos revolucionaram a escola. E a escola revolucionou a cidade. E a cidade atrai alunos de diversos países do mundo, porque os pais querem que os seus filhos estudem numa escola onde eles são instigados a serem líderes, e líderes primeiro de si mesmos. Sim. Com esses hábitos diferenciados, né? E esses hábitos são ensinados de uma maneira lúdica. Porque tu não ensina para uma criança de 7, 8 anos sobre proatividade, assim, né? Ele as crianças vão tendo experiências, combinados. É toda uma estratégia pedagógica para que as crianças aprendam sobre isso. E eu fui lá para a cidadezinha de Raleigh e conheci a diretora da escola. Né? Então foi uma oportunidade também, que eu fui sorteada pela Abril Educação na época, para visitar a cidade. E eu fui para lá. Era muito frio, mas um inverno muito frio mesmo. E as crianças, elas têm uma disciplina incrível. Eu vi isso, era uma escola fundamental. Disciplina demais. A disciplina é um ingrediente do sucesso, sem a menor dúvida, para crianças e adultos. Sim. Disciplina é exatamente o que leva alguém a se diferenciar no futuro. Se ele tem esse hábito, a disciplina. E aí as crianças aprendem sobre os hábitos, mas elas têm o caderno de liderança, onde elas vão traçando as metas. E isso me encantou muito quando eu vi tudo isso lá. Eu disse, eu vou levar tudo que me inspira, eu quero trazer para dentro da escola. E eu trouxe os 7 hábitos. E no Brasil, entrou em 2013. Nós fomos a primeira escola do sul do país. Que trouxe Hoje já o tem programa, mais de 100 escolas utilizando o tem programa. muitas escolas já utilizando. Não é um programa fácil de aplicação. Não é, porque as pessoas nossa, mais uma coisa, o professor vai pensar, nossa, mais uma coisa para que eu tenha que planejar, fazer acontecer. Mas isso transforma até a vida do professor. Sim. Porque ele começa a ser uma pessoa totalmente diferenciada, só em aplicar os hábitos. Porque o programa, os 7 hábitos, ele não nasceu para uma escola. Ele nasceu para grandes executivos de grandes empresas, né, de CEOs e executivos internacionais. Tem um histórico aí, é só clicar no Google e procurar os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, histórias de sucesso de grandes empresas que se transformaram, porque as pessoas entendem que daí elas, para agregar valor na vida, na sua própria vida, ela tem que agregar valor na vida do outro também. Ela tem que saber servir o outro. Sim, com certeza. A questão da disciplina ela é fundamental. Não é à toa que nós podemos pegar aqui no nosso Brasil todos os colégios militares, o nosso Instituto de Tecnologia, né, que forma verdadeiros gênios, né, e tem nos hábitos da disciplina, porque é como sempre se fala, né, não adianta tu ter o talento se tu não tem a disciplina para tu conseguir direcionar esse talento para algo assertivo. Eu acho fantástico toda a parte do sistema, já nasceu de grandes mentes, traz todo um diferencial, né, traz o que há de melhor na educação, está atento aos movimentos para estar sempre agregando, né, novas tendências para que isso vá diretamente refletir no futuro profissional, né, do aluno, né, na formação que ele vai ter, tanto na parte do seu caráter, do seu princípio, mas também em como que ele vai ser um profissional mais completo, mais preparado, e até a disciplina na própria questão do vestibular, né? Tu tá focado, tu está preparado para a pressão de conseguir organizar melhor o teu estudo, o teu planejamento, né? Sim. É isso aí. Esses hábitos, eles são muito importantes quando eles já são adquiridos lá na primeira infância ali. As crianças já aprenderam desde cedo sobre essa disciplina de ter esses hábitos. Né? A proatividade. E para as crianças, a gente ensina os 7 hábitos através de uma árvore, que é a árvore dos 7 hábitos. Então, para as crianças menores, né? Então, do 1º ano, 2º ano. Na sala de aula, a gente já tem a árvore dos 7 hábitos, onde a professora já vai fazer os combinados com a sua turma. Qual que é a missão daquela turma? Eles vão escolher a missão da turma, eles vão escolher os combinados, como que eles vão fazer as coisas. É tudo um código de conduta que começa ali com as crianças pequenas, e isso vai agregar valor na vida deles de uma maneira incrível. E isso é construído junto com os alunos. Então não é uma coisa que é imposta. Não, eles constroem junto
Então eles acordam, são acordos que é feito junto a sala inteira. Então quando alguém está fazendo algo que não está no acordo, os próprios alunos falam, né? Então eles mesmos se posicionam, né? Já são ensinados, né? Então são acordos que eles mesmos criam junto com o professor, né? Na sala, já nos primeiros dias de aula, no ano letivo. Então é sempre feito um código de conduta da própria sala, que eles mesmos fazem. E os junto com o papéis de professor. liderança que vão começando a se formar. Então as crianças, eles já escolhem os papéis de liderança deles mesmos, né? Então, Interessante isso. muito interessante isso aí, porque nós estamos formando grandes líderes. Sim. Grandes líderes. E grandes líderes, eles começam quando eles são crianças, lá na escola. O papel da família e da escola, se a família e a escola tiverem o mesmo objetivo e se tiverem esse engajamento, com certeza isso para a vida de uma criança vai ser muito importante, para que exponencie o talento da criança. Sim. E a escola, a gente tem por hábito também, dentro da escola, evidenciar os talentos deles. Uns têm talentos para música, muito mais do que tem as particularidades de cada um. E os talentos são muito importantes. A gente tem que evidenciar o talento da criança, tem que ver o que ele gosta mais de fazer. Ele gosta mais de música, ele gosta de instrumentos, gosta de cantar, gosta de escrever. Tem alunos escritores incríveis, com uma linha de pensamento, assim, de argumentação. Para uma criança, a gente fica impressionado. Então, evidenciar os talentos traz autoestima, né? Uma autoestima mais poderosa. Uma autoestima poderosa leva uma pessoa a qualquer posição. A pessoa que tem uma autoestima, ela vai para qualquer lugar. Com certeza, é muito importante, porque a escola, ela é um grande ensaio da vida, né? Na escola que a gente aprende, por exemplo, votação de um líder de classe. Tu já está preparando ali o cidadão que vai votar no seu candidato, né? E já vai preparando quem tem essa aptidão política, aptidão de liderança, vai fazer um grupo, né? Um trabalho em grupo. Sempre tem o líder, o cara que vai coordenar, aquele que é mais quietinho, a questão da escrita também. E é importante fazer essa identificação, até porque muitas vezes o jovem que não tem essa valorização, ele acaba suprimindo o seu talento, né? Sim. Às vezes ele tem um grande dom ali para ser um grande escritor e daqui a pouco a família vai dizer assim, não, segue, vai ser engenheiro que nem foi teu pai, teu avô, Sim. e a pessoa suprime aquele talento que tem, né? Importante já evidenciar desde a criança ali. E a escola tem um papel fundamental na escolha, né, também. A criança vai, com as suas experiências durante os anos letivos, ele vai se abrindo janelas de oportunidade na vida dessa criança. Nas apresentações que ele faz na escola, nos esportes que ele gosta da competição, da música, do canto, do coral. Então, tudo isso faz parte desse conjunto de experiências que as crianças vivenciam e que isso se traduz na formação do caráter dele. Que é Sim. tudo isso que a gente está falando aqui. Com certeza. Então, é algo assim que a gente gosta muito de conversar sobre isso, de fazer rodas de conversa com os pais também sobre esses assuntos. Então, acho que educação é apaixonante mesmo. A gente vai falando e isso não tem fim, né? Sim, e são 28 anos, né, de Rede Sul. Hoje vocês estão atuando em quais municípios e quais são os planos futuros? A gente está aqui em Balneário Camboriú já há 28 anos, né? Nós temos umas 6 unidades em Balneário. Balneário a gente foi crescendo dessa maneira, a educação infantil, e foi dividindo, porque os espaços balneários são meio restritos, né? Então, por isso Sim. a gente tem tantas sedes aqui. Itajaí, 2 sedes, Itapema, e na cidade vizinha de Camboriú, né? Lá em Urubici também, na Serra Catarinense, né? A gente tem a escola da praia aqui em Balneário e tem a escola da neve também. Se vai subir ou se vai descer, tem ângulo. Se vai subir ou se vai descer, tem ângulo. Dá para curtir as duas estações. A gente tem um projeto em Blumenau, né? Blumenau, que nós vamos inaugurar uma escola lá em Blumenau, que vai ser uma escola de educação infantil até o ensino médio, uma escola bem grande, inclusive, próxima da universidade, da FURB. Aqui na Praia Brava nós temos um plano também de abrir uma escola na Praia Brava,
já em breve vamos abrir essa escola, que Praia Brava está crescendo bastante, né? E Tijucas, outro município que está na nossa rota aí, porque é um município que está crescendo demais também, Porto Belo ali, Tijucas. E a gente está... É muita escola, né? É muita responsabilidade. E a gente está fazendo... As oportunidades estão acontecendo e a gente está nessa rota aí de expansão para trazer qualidade. Quanto mais crianças, quanto mais adolescentes que a gente conseguir formar com bom caráter, com formação acadêmica impecável, que é um trampolim para que ele vá na direção que ele quer, para universidades federais, se assim a família deseja, ou se para universidades privadas, né? E às vezes para morar fora do Brasil, ser empreendedores também. Então nessa área... Muitos empreendedores, né? Muitos empreendedores, né? Pois é, inclusive Sendo aí. nessa área que tu citaste aí de morar fora do Brasil, vocês têm inclusive um programa de intercâmbio, né? Na parte da língua inglesa, né? Sim, a gente tem alguns programas, né? Aham. Então a gente já está com a língua inglesa aí na escola desde 2012, né? Com um resultado bilíngue, no qual os alunos até eles faziam exames como TOEFL, né, certificações, né? Para que realmente exponham o nível de inglês para que dê o primeiro passo a entrar numa universidade fora, né? E então a gente já aplicou esses testes há bastante tempo, já está com isso. Desde 2013 que a gente colocou a Oxford e depois passamos para hoje o sistema próprio que é a Edual, e ela é do material Macmillan, né? Então a gente faz essa aplicação de testes nos alunos para certificar eles, né? Eles saem com uma proficiência bem elevada na língua inglesa. A minha filha mesmo, né? Hoje já formada na escola, fala o inglês fluente, né? E estudou... Essa é a nossa meta, né? Que as crianças aprendam de forma fluente o inglês sem fazer cursos fora. Então, com a carga de inglês que a gente oferece, carga estendida, hoje a gente trabalha com a Macmillan, editora internacional, filiada à nossa Somos Educação, proprietária da marca Anglo, e é uma plataforma de língua inglesa impecável. Então, assim, muitos alunos fluentes nós temos, alunos que estão se formando aí, que saem daqui falando fluentemente o inglês sem nunca terem pisado numa escola de inglês. Então, isso é resultado. Isso é que a gente está entregando de verdade, né? Agora, nós vamos ter um lançamento que nós vamos ser a primeira escola, a Start Anglo Bilingual School, que será uma escola, que aí é uma franquia do sistema Anglo, né? Que é um diferencial também que nós vamos lançar brevemente, né? Uma novidade aí para a comunidade aqui de Balneário Camboriú, de Itajaí também, e Blumenau, que é a Start Anglo Bilingual School, é a franquia que une alta performance com bilinguismo. Nossa, e incrível. Essa vai ser a cerejinha do bolo. Não, com certeza, ainda mais hoje em dia num mundo cada vez mais globalizado, Sim. onde as relações internacionais estão mais presentes, o inglês já não é mais um luxo, né? É uma obrigação, né? Eu acho que quem não tem hoje o bilíngue está atrás no mercado, Sim. né? Não, isso já não é realmente o que tu falou, né? É uma obrigação. É engraçado ver os pais, os relatos, né? Sim. Quando eles vão viajar e tal, né? Os intérpretes são os filhos. Sim. Então eles são os guias, eles que abrem as portas lá, né? No outro país, né? Fazem as traduções e os pais depois vêm relatar a nós, né? Eles ficam impressionados, né? Impressionado. Eu sou pai, posso atestar que é verdade a metodologia, porque eu fazia uns pega assim em inglês com o meu filho, né? Pra ver, tá sabendo inglês mesmo, pra ver até onde ele ia. Cara, meu filho hoje já tá batendo em mim no inglês, eu já tenho que eu correr para acompanhar ele, porque ele tá voando, e é impressionante como isso traz diferença, né? Porque antigamente, nos sistemas arcaicos, né, era uma coisa muito engessada, e às vezes a pessoa passava anos e não aprendia. E hoje já é uma coisa natural, sabe? Ele já consegue encarar com naturalidade as duas línguas, né? E a gente insere junto, né? Por exemplo, eles fizeram esses dias um projeto que é mais empreendedor do que em inglês, mas é em inglês.
Então Sim. eles tinham que desenvolver aquele projeto. Botar algo na prática. Exato, na prática. Então eles desenvolveram, por exemplo, o tema era restaurante. Vamos montar um restaurante. Eles montaram tudo em inglês, cardápio. E aí eles resolveram, não, vamos fazer de verdade. Aí a gente fez uma exposição, os alunos trouxeram lá os pratos e tal, montaram o cardápio com QR Code, então já tecnológico, chegava ali para ser atendido. Então teve uma exposição e teve esse momento realmente, né, deles nos tratarem como se fosse realmente um restaurante. Então tu entrava ali, tu era atendido em inglês, tinha que responder em inglês com eles, fazer o pedido em inglês, então teve toda uma interação. E não é só a parte do inglês, então foi trabalhado também a parte ali do empreendedorismo, né, na gastronomia, né, além de trabalhar também a gastronomia. Esse foi um projeto desenvolvido em inglês que finalizou agora esses dias, né, um pouco antes das férias. Os alunos apresentaram a nós, eu fui lá, né, me serviram uma comida árabe. Era um restaurante árabe, mas eles atendiam em inglês. Não era só esse, né? Tinham vários, né? Tinha um italiano, tinha vários restaurantes ali que eles montaram, né? Então montaram. De um projeto desse, nasce uma empresa. Nasce Uma empresa. Nasce a paixão pelo empreendedor. Exato. Porque daí eles vêm, eles se empolgam com aquilo, eles se identificam, né? Sim. E eu acho que o que funciona muito também na metodologia de vocês é vocês trazerem algo aplicado para a realidade. Sim. Porque é uma coisa chata, por exemplo, assim, vou estudar um inglês que nem na nossa época lá, antigamente, né? O The Books on the Table, né? Sabe aquelas coisinhas? E não, quando tu traz aplicado, é algo útil. É algo que eles vão para uma viagem, vão poder utilizar, vão fazer uma dinâmica que vão encontrar uma veia empreendedora, né? Então é algo que instiga, né? Essa paixão, esse desejo do aluno e traz essas virtudes à tona, que nem tu tinha falado anteriormente, né? Sim. Não, são ferramentas, né, que a gente tem que utilizar realmente para impulsionar eles, né, cada vez mais. E não vai ser só numa coisa, né? A gente sempre está pensando no mais mesmo, né? Então, no todo, né? Sim. O aluno ali, como eu falei, é empreendedorismo, é a parte de saber, por exemplo, eles criaram ali a parte de identidade visual. Eles foram lá e começaram a entender como que funciona, né? Hoje tem a IA para fazer, né? Claro, com certeza. Usaram IA, com certeza devem ter usado, né? Eu não perguntei, mas eles devem ter usado IA, devem ter usado um Photoshop, né? Então não é só ali a parte da língua inglesa, envolveu outras áreas que às vezes eles nem sabiam que tinha, nem tinham ciência que existia, né? Então às vezes começa realmente a dar os primeiros passos no empreendedorismo ou, né, numa profissão que eles não tinham ciência ainda, né? Isso, por exemplo, o projeto de língua inglesa, né? Fora o resto que acontece. São muitas coisas que acontecem na escola. A escola é um ambiente, como ela falou, é um ambiente totalmente diferente de uma empresa, né? É um ambiente vivo, né? Então tem toda hora acontecendo algo diferente, né? Cada dia um flash. Exatamente. E vocês têm preparado os cidadãos para o mercado de trabalho, para o mundo, né? Sim. Capacitando eles para que eles tenham o melhor aproveitamento, né? As melhores oportunidades. Inclusive, vocês são referências também em aprovação, né? No vestibular, né? Sim. Sim, o Anglo, a nível Brasil, né? É o maior aprovador do Brasil, nas melhores universidades do país, né? Nós temos aprovado muitos alunos aqui nas nossas universidades aqui, né, locais, né? Em Florianópolis, na UDESC, que é o estadual. Porque o objetivo é que o aluno vá para a universidade, que ele não precisa pagar, né? Que seja sem boleto, que a gente diz, né? Então, o UDESC, a UFSC, a URGS de Porto Alegre, eles fazem no Paraná também. Então, assim, nós estamos com uma boa colocação dos nossos alunos. Alunos dando um exemplo, alunos que entraram na nossa educação infantil estão indo para a universidade, para a medicina, já passaram. Agora, né? Já fizeram, já passaram. Então, nós tivemos assim, treineiros, né? Treineiros passando em medicina, né? Então, um aluno que está no segundo ano passando em medicina. Nossa. Então, alunos de Itajaí, agora, do primeiro ano passaram. Sim. Então, isso aí é resultado. Então, a gente realmente acha que vale a pena, vale muito a pena trabalhar com educação. Trabalhar com educação realmente é transformar vidas. E isso aí não tem preço. Nada se compara a isso. Então, é um trabalho que a gente está sempre pensando em inovação, sempre pesquisando, porque não dá para ficar... não é um trabalho que a gente estudou aqui, fez a pedagogia, trabalhou, estudou e vai continuar sempre assim. Não, é uma coisa muito dinâmica. Ainda mais no mundo que a gente está vivendo hoje, né?
que é totalmente... Imagina, 30 anos atrás, o que a gente tinha? Não tinha internet, não tinha nada. Sim. Que mundo que é esse? Virou desse jeito. Então, assim, são as crianças, os bebês de 2 anos que a gente recebe, 3 anos, já no digital, manipulando equipamentos eletrônicos. Sim. Então, assim, é um mundo muito diferente. É uma geração... a gente está mergulhado num processo de evolução tremenda da raça humana, que é esse exato momento. Está tudo acontecendo agora. Então, a gente tem que cada vez mais se preocupar em trazer à tona e criar cidadãos, criar oportunidades para os alunos se tornarem críticos, se tornarem argumentadores. Sim. Então, questionadores, buscadores de novos horizontes. Trazer para a realidade deles, às vezes, que eles mesmos descubram os talentos deles. Para que eles possam investir naquilo que realmente é a essência, porque nós temos a nossa essência. Sim. Cada um tem a sua. E a gente tem que descobrir qual é o nosso propósito. Então, fazer parte dessa jornada, né, de descoberta dos alunos é uma coisa, assim, grandiosa mesmo. É algo que a gente vê refletido em vocês, né, na paixão de vocês, não é à toa que estão só de Rede Sul, né, 28 anos, ainda todo o trabalho pregresso que vocês tiveram na educação. Nós vemos que o Anglo trabalha por amor. É muito mais do que uma instituição, de que uma empresa de ensino, é uma grande família que une várias coisas que são muito poderosas, que vocês unem princípios, unem disciplina, mas são também um organismo vivo que está sempre preocupado com as tendências, com o movimento do mundo para trazer as melhores oportunidades para os alunos. Não é aquela escola engessada, cheguei ao topo, Não. Eu sei da minha metodologia é muito boa, agora eu vou ficar aqui, o time que está vencendo não se mexe e acaba ficando parado no tempo, que a gente vê com muitas instituições renomadas até, que param no tempo e não estão acompanhando o que está acontecendo. E isso que tu mencionaste ali, de estar sempre buscando, viajando o mundo, vendo o que está acontecendo e trazendo as melhores oportunidades para estar somando, implementando cada vez mais a metodologia, eu acho que toda essa mistura é o que torna o Anglo hoje uma grande referência e algo diferenciado em termos de ensino. Sim, sim. Tu sintetizaste bem. Fez um resumo. É isso mesmo, né? A escola é esse ambiente vivo, né? E realmente a gente tem essa paixão, né? De ver essas vidas sendo transformadas, né? Isso é o nosso objetivo. O objetivo, tu sintetizou bem, né? Tudo que a gente falou aqui. Uhum. Mas então tá, meus amigos, eu acho que nós chegamos ao fim desse nosso primeiro Sim. episódio de muitos, Sim. né? Temos muitos assuntos para compartilhar, né? Trazer, como o Christian falou, muita tecnologia, todos os movimentos que a escola está fazendo, depoimentos também, acredito Sim, que claro. não faltam Não depoimentos de ex-alunos, professores e várias pessoas que fizeram parte dessa história desses 28 anos e de muitos mais anos que virão daqui pela frente. Desejar como pai, como parte recente dessa família, cada vez mais sucesso e prosperidade para vocês, que Deus continue abençoando esse trabalho, que é um Sim. trabalho muito importante e fundamental, porque vocês formam as gerações, vocês estão formando nossos futuros ministros, nossos verdade. futuros Esperamos. prefeitos, presidentes, CEOs. Sabe lá, né? Exato. Vamos ter por aí, pela frente. Mas que bom que venham com princípios corretos, Exato. para que a gente possa ter realmente e finalmente uma mudança nos rumos do nosso país, que é tão necessária, né? Sim. Sim. A Eu gente queria faz deixar parte aqui, né, disso. para as pessoas que estão nos assistindo, né, então o convite para que na próxima terça-feira, né, também participem do podcast. Nós vamos trazer algumas novidades, né, vamos estar anunciando também sobre a nossa campanha de matrícula e rematrícula que nós estamos iniciando agora em agosto, né, queremos deixar para as pessoas, deixar elas curiosas, mas nós temos algo espetacular, espetacular, essa é a palavra, né, para anunciar aí no próximo podcast.
Perfeito. Então, ó, tu já sabe, ó. Fica ligado na próxima terça-feira, 19h37. 19h37. Ó, o número tá preciso, é 19h37, terça-feira, tu não pode perder. Se tu gostou, se tu acha que o ângulo vale o teu like, se essa bela história, essa bela família vale o teu like, ó, eu quero ver o teu like, quero ver o comentário dos alunos, ex-alunos, professores, todo mundo que fez parte desses 28 anos, coloca a tua história aqui, coloca nos comentários, se inscreve no canal também e não deixe de assistir. O próximo episódio é na terça-feira, 19h37. Até lá. Até lá. Até mais.